bíblicos. Eu sou o professor Eduardo Maciel. Estamos no portal Fastef com a nossa turma de bacharel em teologia, espalhados aí em todo o Brasil. Tem aluno ao vivo comigo aqui, a Valcilena, Paulo Malta, Renan, Isis. E hoje a gente vai falar de coisas pertinentes à educação religiosa. Eu sei que vocês estão crescendo na graça, no conhecimento, e conhecimento nunca é demais. Nós precisamos investir em conhecimento. Se os nossos políticos, se a nossa classe política, ela investisse mais em conhecimento, o Brasil estaria muito melhor. Falta, muitas vezes, investimento em educação. Hoje nós vamos falar, na aula de número 2, de educação religiosa. Tema muito pertinente, tema muito importante, tema que nós devemos, como líderes, né? Estamos aí liderando, dar a devida atenção. Eu só quero fazer um recorte primeiro, nessa introdução, dos assuntos que nós falamos na aula passada, aula número 1. Nós falamos na aula número 1 o que é educação. Nós falamos também sobre educação entre os povos primitivos. Falamos sobre a teoria da educação na aula de número 1. Passamos ali pela história da educação lá na China, depois na Grécia, depois em Roma, até chegar, né, à educação brasileira propriamente dita, como nós temos hoje. Falamos ainda sobre a educação na igreja. Por que na igreja? Porque nós estamos falando de educação religiosa. Então é na igreja que tudo começa. Falamos lá da igreja católica, falamos lá dos mosteiros católicos. A gente teologou bastante na aula 1. Se você não assistiu a aula 1, ela está gravada, ela está no portal de alunos. Volta lá, assiste lá. Se você viu ao vivo, passou algum detalhe, você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Por isso que as aulas ficam gravadas aqui. Falamos também sobre o conceito de educação, a pedagogia antiga, o conceito antigo de educação, e falamos também do novo conceito atual de educação. Muita coisa mudou, muita coisa está mudando e a gente precisa estar atualizado, né? Eu, por exemplo, fui fazer um treinamento na segunda e na terça-feira, lá na cidade que eu tô morando, São José dos Campos, e foi um treinamento de 8 da manhã às 18 horas. Muita coisa que a gente aprendeu ali já está dentro de um novo conceito de educação. Foi falado muito de IA, inteligência artificial. Nós até usamos em alguns exercícios a inteligência artificial e é assustador, gente. O que a inteligência artificial ela tem aprendido, porque ela é burra, né? Ela aprende com a gente, mas quantas coisas que a gente já consegue fazer através de uma inteligência artificial. Então isso já é conceitos de uma nova educação. E por último, nós vimos na aula passada o dever de ensinar. Todos nós que temos uma formação, graças a Deus, você é um privilegiado, nós temos o dever de ensinar. Nós temos o dever de orientar nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, porque nós somos o exemplo. Somos o exemplo na palavra, somos o exemplo no trato, somos o exemplo nas atitudes. As suas atitudes, elas são replicadas em todo o tempo. As suas atitudes, elas são modelagem para muita gente. Por isso que a gente precisa vigiar nas nossas atitudes para que da melhor maneira possível, da melhor forma possível, as pessoas elas possam se inspirar naquilo que nós chamamos de educação e que, graças a Deus,
a gente tem acesso hoje. Alguns anos atrás não era assim não, tá? Na época da minha mãe, na época da minha avó, educação era coisa de rico. Faculdade, então, só filho de rico podia frequentar. Hoje não. Hoje mudou, tem acesso para todo mundo e é só a gente querer se esforçar. Na aula de hoje, aula número 2 do ensino religioso, a gente vai falar... Deixa eu ouvir a Isis aí. Quer falar, Isis? Quer falar, Isis? Não? Deixa eu só então mutar o seu microfone. Quando quiser falar, só levantar a mãozinha. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a educação religiosa nos dias de Jesus. E eu até peguei uma foto daquele seriado The Chosen, porque nesse seriado traz um Jesus humano, né? Um Jesus que ama o próximo, compartilha com os discípulos. Um Jesus diferente daquele que nós estamos habituados a ler nas Sagradas Escrituras. O The Chosen, ele mostra mais, ele traz mais o lado humano de Cristo. E o lado divino ficam mais nas Escrituras Sagradas. A educação religiosa nos dias de Jesus, ela começa lá na educação judaica. É notória a curiosidade de todas as crianças saudáveis, os famosos porquês. Muitas vezes nos irritam, mas também nos dão oportunidade para ensinar verdades preciosas para os nossos filhos, para os nossos netos. Tem uma fase da criança, talvez a Clarinha, filha da Valcilena, filha do Renan, tá nessa fase já, dos porquês. Por que que o sol é amarelo e é tão forte, brilha tanto? Por que que o céu é azul? Por que que a água é líquida? Por que que existem tantos planetas? Por que que existe pobre? Enfim, naturalmente as crianças elas têm as suas dúvidas, as suas curiosidades. E os adultos deveriam ser assim também. A gente deveria ter as nossas dúvidas, as nossas curiosidades. O problema é que quando a gente vai crescendo, a gente vai sendo censurado pelo senso comum e parece que é errado perguntar. Parece que é feio, é deselegante. Parece até que passa um recibo de que a gente não entenda nada. Gente, nós não nascemos sabendo. Esse já é um pressuposto. Ninguém aqui nasceu sabendo. Você, quando nasceu, não sabia andar, alguém te ensinou a andar. Não sabia falar, alguém te ensinou a falar. Você não sabia nem comer. Alguém te deu na boca e depois te ensinou a pegar no garfo, na faca e inicialmente na colher. Tudo na vida é um aprendizado. Não existe nada que eu desconheça que eu não possa aprender. Eu tenho uma curiosidade muito grande dentro de mim. Eu preciso estar sempre antenado na educação, nos cursos que eu faço, nas mentorias que eu faço. Eu preciso sempre procurar alguma coisa nova e eu quero aprender uma coisa nova cada dia para que eu possa melhorar como pessoa. Toda criança tem essa fase dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Naturalmente, Jesus, enquanto era criança ainda, ele também teve essa fase. O menino judeu, ele crescia. A Bíblia diz que ele crescia em conhecimento e em sabedoria, vendo os objetivos e hábitos dos seus pais, José, Maria, cujos significados espirituais lhe eram ensinados em determinação do próprio Deus. Deuteronômio 6:20, Josué 4:6-7. Como assim? Determinação do próprio Deus. Jesus ele não veio como um alienígena.
Jesus ele não veio como um extraterrestre. Jesus ele não veio como um avatar. Jesus ele não veio pronto. Como toda criança, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar, foi o hebraico, ele aprendeu a comer, ele brincou de pipa, ele brincou de gude, ele brincou de carrinho. Ele foi uma criança absolutamente normal. Ele foi um adolescente, um jovem, foi para a escola, foi alfabetizado. Ah, mas ele era o filho de Deus, sim, mas ele veio como homem, deixando a sua glória, deixando as suas prerrogativas de Deus, e ele veio como homem para salvar a humanidade. O menino judeu, ele começava a sua educação religiosa, digamos assim, e também a sua educação moral com 6 anos de idade. Hoje até a pré-escola começa mais cedo, mas naquela época era 6 anos de idade. O que eles estudavam? Estudavam a lei, estudavam os profetas, estudavam a poesia e estudavam a história do seu povo. O que eles aprendiam? Eles aprendiam os ritos, eles aprendiam as cerimônias, os cerimoniais. Estava incluído aí os cerimoniais. Eles aprendiam até os 15 anos de idade completamente, eles completavam, né, a educação religiosa nessa fase aí, aos 15 anos de idade aproximadamente, quando completava sua educação religiosa estudando interpretação oral da lei, do Pentateuco e também a tradição dos anciãos. Então a educação judaica, ela começava aos 6 anos de idade e ela ia até os 15 anos de idade. Ali o menino judeu conhecia profecia, poesia, história, conhecia a lei. Inclusive, ele sabia partes da Torá de cor, porque ele tinha que recitar isso de maneira oral. Hoje em dia, a educação religiosa é até proibida em algumas escolas, porque dizem que o Estado é laico, né? Não é laicista, é laico. Então, a educação religiosa é vedada em algumas escolas. E as nossas crianças, talvez até por uma falta que exista na nossa igreja, elas não sabem, talvez nem as historinhas da Bíblia. Não sabem Daniel na cova dos leões, nunca ouviram sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, não sabem sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. Tem criança que não sabe absolutamente nada da Bíblia. E isso é uma deficiência do departamento de ensino da igreja. E nós precisamos investir nessa área. Ah, professor, por quê? Porque o futuro dessa igreja, os novos cristãos, são as crianças. Paulo Malta está mostrando até a Bíblia ilustrada para criança. É legal que cada um dos meus filhos, quando nasceram, eles ganharam um exemplar da Bíblia ilustrada. E depois, quando eles se tornaram um pouquinho maiores, eles ganharam uma Bíblia como se fosse um mangá, né? Uma historinha já em quadrinhos, um HQ, que é a Bíblia de uma linguagem juvenil, como se fosse um gibi, totalmente ilustrada. Então, isso faz parte de uma educação que nós precisamos dar para os nossos filhos, educação essa religiosa, mesmo que a igreja não forneça, mesmo que o departamento de ensino das nossas igrejas seja deficitário. A gente precisa investir. O Renan está mostrando aí a Bíblia em quadrinhos, né? Tipo um HQ, tipo um gibi, as histórias bíblicas.
Então é justamente isso. Nós precisamos investir nessa meninada. A educação nos dias de Jesus comprova que tal fato, na vida do judeu chamado Saulo, que estudou lá nos pés de Gamaliel, e em Lucas 2, 46 e 47, mostrando Jesus entre os doutores da lei e fazendo com que o menino compreendesse. Ou seja, o menino frequentando escola, Jesus com 12 anos, 13 anos, frequentando a escola para compreender a lei do judeu. Aos 13 anos, o menino passava a frequentar a sinagoga, porque tem aquela cerimônia do bar mitzvah, aonde o menino entra para a comunidade evangélica judaica, e aí ele começa a frequentar a sinagoga, onde continuamente ele vai estudando lei, vai estudando profeta, onde alguém lia um texto e o menino, a partir de 13 anos, tinha que explicar linha por linha, palavrinha por palavrinha, fazer um estudo expositivo. Então você vê que a sabedoria de Jesus, ela vem do Pai, mas Jesus não era um extraterrestre. Havia também uma construção, um desenvolvimento do Senhor Jesus Cristo no tocante à educação religiosa. Jesus ele já não nasce sabendo, ele vem como um homem e ele passa pela mesma formação que eu e você passamos. Chegando à idade adulta, Jesus ele se torna um mestre. E aí eu coloquei nessa figura aí Jesus fazendo seus discursos, ora com os discípulos, ora com a multidão, e as pessoas vidradas ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Nós não devemos confundir o ministério de Jesus olhando apenas Jesus como um mestre e nos esquecendo que ele, em primeiro lugar, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. E durante o seu ministério, Jesus ele tanto ensinava, como também pregava e ainda curava. Claro que o ministério de Cristo não era voltado só para curas e milagres. O ministério de Cristo, principalmente, foi dado uma atenção maior aí no ensino, no estudo. O estudo é tudo na igreja. Se você tirar o estudo da igreja, se você acabar com a escola dominical da igreja, acabou a base sólida, a teologia. Se você tirar a teologia da igreja, acabou. Porque o povo não vai ter opção. Ah, tiraram o curso de teologia da igreja. E agora? E agora as pessoas estão órfãs. E agora a pessoa vai ter que procurar uma instituição fora da igreja se ela quiser educação, se ela quiser se aprofundar nas escrituras. Que é o pior dos mundos, tá? O melhor dos mundos seria a pessoa, na sua própria igreja, ter um curso de teologia para ela. Mas não tem. Então, o nosso Salvador, ele priorizou ensino. O nosso Salvador, ele priorizou estudo bíblico, EBD, conhecimento, como disse a Valcilena, porque o povo está sofrendo porque falta conhecimento. Conhecimento da verdade. Será que se eu tiver um povo alienado, distante da verdade, será que não é mais fácil de manipulá-los? Claro que sim. Um povo distante da verdade é muito mais fácil de ser um povo manipulado. Renan está dizendo, é verdade. Valcilena está concordando, Paulo Malta está concordando. Os líderes manipulam porque eles não querem conhecimento bíblico, teológico dentro
das suas igrejas. Hoje eu até conversando com um pastor que eu conheci hoje lá na academia, ele dizia para mim assim, eu falava com ele na verdade, pastor, a conjectura matou a pregação. E ele dizia para mim, é verdade, tem pastor que lê um versículozinho e começa a falar, conjecturar, e ele se perde totalmente porque não tem base bíblica. A conjectura matou a pregação. O povo de Deus tem sofrido porque falta conhecimento, falta palavra, falta verdade. Jesus ensinava sempre que as oportunidades surgiam. Ele ensinava para poucos. Jesus não estava ligando se era só multidão, não. Tem pastor aí que quando não é multidão, ele não faz o culto. Quantas pessoas tem lá? Ah, tem 20. Ah, então vai você, faz lá. Ele só quer pregar para a multidão. Jesus ensinava para poucos. Jesus ensinava para muitos. Ensinava no templo, ensinava nas casas, ensinava ao ar livre. Tá vendo como não tem lugar? Porque tem gente que acha que o seu talento está sendo enterrado porque ele não tem oportunidade de falar no microfone na igreja. Turma, se você não tem oportunidade de pegar o microfone, vai para as praças, vai para as casas, vai para a rua, sai fora do templo. Lá no templo tem muito crente velho de guerra lá, querendo o microfone, gente que quer aparecer. Você não precisa disso, você não precisa aparecer. Jesus, ele não se importava em pregar para poucos. Ele ia de casa em casa, ele ia na vizinhança, ele ia no templo, ele ia fora do templo, ele ia ao ar livre. E ele usava ilustrações. Ele ensinava por parábolas, que é a maneira mais fácil de alguém compreender uma verdade. E ao mesmo tempo ele realizava milagres para ensinar. Sabe, uma das coisas que eu mais gosto no ministério de Jesus é que ele nunca faz um milagre para si próprio. Ele sempre faz milagres de maneira didática. Ele queria que o povo aprendesse alguma coisa com aquele milagre. Ele queria que o povo aprendesse alguma coisa através desses milagres. Então nós precisamos aprender. Tem muita coisa que Deus ele vai querer usar você. Tem muita coisa que Deus vai querer usar a mim para que a gente possa ensinar, para que a gente possa levar a mensagem do evangelho para quem tem sede de Deus. Tem muita gente que tem sede de Deus, muita mesmo. E nós precisamos ter uma linguagem como Jesus tinha, ensinando por parábolas, para que essas pessoas elas possam conhecer o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Salvador, aquele que morreu na cruz pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, aquele que pagou com o próprio sangue para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Continuando no slide, comumente os discípulos, os amigos de Jesus e até mesmo os inimigos, eles se dirigiam a Jesus chamando-o de mestre, chamando-o de rabi. A palavra rabi significa mestre. Tem aluno que gosta de me chamar de mestre. Quem sou eu perto de Jesus? O verdadeiro rabi é Jesus. Ele mesmo declarou: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou.
João 13:13. Jesus aceita ser chamado de mestre porque verdadeiramente ele o é. Agora, cuidado para você não chamar alguém de mestre, sendo que esse alguém não ensina absolutamente nada. Porque mestre é aquele que se dedica como se fosse um sacerdócio, uma missão, para trazer um conhecimento, para trazer algo que vai acrescentar na nossa vida. Não é todo mundo que é rabi. Rabi é Jesus. Mestre é Jesus. É aquele que muda a nossa vida, aquele que muda a nossa história e aquele que nos ensina. Nós devemos ensinar porque Jesus ele ensinava. Nós não somos discípulos. Ele não é o nosso modelo. Se Jesus ensinava, você também precisa aprender a ensinar. Ele ordenou assim. Se cuidarmos melhor, né, melhor da educação dos nossos filhos e também dos novos convertidos, veremos nossos templos mais cheios e menos de nós choraremos pela salvação de nossos filhos adultos. Muitos se desviam, levados por ventos de doutrina, como diz Efésios 4,14, ou queimados pelo sol, pela falta de raízes espirituais. Mateus 13,14, parábola do semeador. E isso é por falta de uma base sólida na palavra de Deus. Tem igreja por aí que não dá aos seus membros uma base sólida na palavra. Por que o senhor está dizendo isso? Tem igreja que só tem cantoria, louvor, canta varão, canta varoa, oportunidade para a juventude, oportunidade para o coral, oportunidade para a terceira idade, oportunidade para a irmã Doquinha. Tudo bem, é gostoso louvar, é gostoso adorar, mas o momento mais importante, turma, é o momento em que nós estamos ali nos debruçando na palavra. Uma vez Jesus percebeu que as pessoas estavam atrás dele só pelos milagres, pela multiplicação dos pães e dos peixes. Sabe o que Jesus fez? Mandou todo mundo embora. Ó, vão embora vocês, porque vocês estão atrás de mim aqui só pela comida que perece. E aí ficou só os discípulos. A multidão tinha ido. E Jesus, como ele é tão positivo, disse para os discípulos: vocês também não querem ir, não? Vão embora vocês também. Vocês estão atrás só da comida que perece. E aí Pedro disse: mestre, para onde iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Então, não há para onde ir. A prioridade dos nossos cultos deveria ser a palavra. Não tem sido isso na prática, mas deveria ser para que o povo tivesse raízes em Deus, tivesse raízes espirituais. Ainda falando da educação religiosa nos dias de Jesus, vamos ver aqui um terceiro aspecto, né? Já vimos a religião, a educação judaica, quando Jesus era menino, criança. Já vimos a educação de Jesus como mestre, Senhor. E agora nós vamos ver a educação cristã já na igreja primitiva, já em Atos dos Apóstolos. O ensino dos apóstolos. Jesus ensinou em toda e qualquer situação. Tempo e fora de tempo ele estava ensinando. Aqueles que se dispunham a ouvi-lo. Por isso que em toda a palavra ele dizia assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque tem gente que tem ouvido, mas não quer ouvir. Só quer escutar. Escutar entra por aqui,
sai por aqui, amanhã ela já esqueceu. Aqui que o pastor pregou ontem. Ih, não sei, falou tanta coisa, não ouviu, esqueceu, apenas escutou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É você gravar no teu coração, registrar nas tábuas do seu coração. É isso que nós devemos entender. Além disso, ele procurou treinar um grupo especial para ensinar os apóstolos. Eles deveriam dar continuidade a essa missão, pregar o evangelho do reino a todas as nações. Então é uma missão que eu recebi. Quando eu fui consagrado a pastor, alguns anos atrás, lá no ginásio da Portuguesa, em São Paulo, né? Canindé, eu fui consagrado com 58 pastores. E a minha missão é ir por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. É um propósito que Deus me deu. Eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível. Preciso estar no púlpito com o microfone? Não. Eu posso estar dentro de uma sala de aula e os alunos ali receberem a palavra da vida eterna. Como diz Atos, capítulo 2, versículo 42, diz que os novos crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso acontecia porque eles ensinavam. Não dava para novos convertidos perseverar na fé e na doutrina se não houvesse ensino. O ensino ele tem que ser propagado. O livro de Atos é uma crônica no qual nós encontramos os apóstolos ensinando as ovelhas de Cristo. Paulo e Barnabé estiveram 1 ano em Antioquia. O que eles fizeram lá 1 ano em Antioquia? Foram para a praia, foram surfar, foram tirar férias de 1 ano remunerada? Não. Eles foram ensinar o evangelho, eles foram pregar, eles foram fazer missões. Ensinando, preparando ensinadores que ali ficaram e ensinaram, enquanto o Espírito Santo os levasse para outras igrejas. Então Paulo, ele vai plantando igrejas e ali Deus levanta um pastor em cada igreja e esse pastor, que é um discípulo de Paulo, ele vai continuando a tarefa da pregação, do ensino religioso. Isso é muito importante, fazer discípulos. Ah, mas por que fazer discípulos? Porque nós não estaremos eternamente aqui. Eu não vou estar aqui. Se Jesus voltar, eu vou logo. Mas a obra precisa continuar. Gerações virão para ouvir a palavra da vida eterna. Eu posso não estar mais aqui, mas gerações virão e continuarão esse trabalho. Em Efésios, Paulo esteve por 3 anos. Em Antioquia foi 1 ano. Em Efésios foi 3 anos. Fazendo o quê? Tirando férias? Claro que não. Ensinando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi, sem dúvida, o maior ensinador da igreja primitiva. Mas outros apóstolos também exerceram com êxito esse precioso ministério. A gente foca mais na teologia paulina, porque Paulo foi aquele que fundamentou a fé cristã, né? Então Paulo recebe, digamos assim, uma notoriedade maior. Mas tiveram outros apóstolos que também pregaram a palavra com ousadia, com intrepidez, e contribuíram para que a palavra chegasse para nós hoje, para que a Bíblia chegasse para nós hoje. Teve muito mártir.
Teve muita gente que morreu, que derramou sangue para que nós tivéssemos hoje vida e vida em abundância. As epístolas, tanto as paulinas, que são 13, como as gerais, que são 8, são a prova do quanto eles se preocupavam com o ensinamento da sã doutrina. As perseguições que tiveram início lá com a morte de Estevão continuaram 3 séculos, 300 anos, até Constantino publicar lá em 318 o cristianismo como religião oficial. Durante esse período, os pais da igreja eles não cessaram em ensinar. Escondidos em casas, em catapumbas, lá de Roma, eles ensinavam aqueles que iam se convertendo ao cristianismo. Aí, pessoal, precisa de ousadia, né? Porque se for descoberto, você vai ser sentenciado à morte. Eu fui numa igreja em São Paulo, deve ter um mês, do pastor José Bruno. E lá no culto que eu fui, ele levou uma missionária coreana. Ela está lá na Coreia do Norte, um país que faz parte da janela 1040, aonde pouca gente entra e tem coragem de entrar para pregar o evangelho. Essa coreana está lá, ela nasceu lá. Ela é filha de cristãos. E ela disse para nós lá na igreja do Zé Bruno: gente, eu peço até para ninguém filmar, eu peço até para ninguém registrar. Não, esse culto não vai ser gravado no YouTube, porque se essa imagem vazar e chegar lá na Coreia e eu estiver lá na Coreia pregando, eu vou ser sentenciada à morte. Então, pregar o evangelho hoje no Brasil é muito mais fácil do que pregar o evangelho na Coreia do Norte. Essas perseguições que aconteceram até 318 mostra na história da igreja que muita gente foi para a fogueira. Muita gente foi para o Coliseu de Roma alimentar as feras. Ser o alimento das feras. Tudo porque eles tinham uma palavra em seus corações. Depois de certo tempo, o ensino deixou de ser valorizado. Isso é triste, tá, pessoal? É com dor no meu coração que eu falo. O ensino passou a ser banalizado. O ensino passou a ser comercializado. O ensino passou a não ter tanta importância. Aos poucos, os cristãos foram se afastando do ensino de Cristo. A igreja principiou dar maior valor aos ritos e às tradições. Por isso que tem gente que hoje que fala que a voz do Papa é a voz de Deus. Por isso que tem gente hoje que fala: rasga-se a Bíblia e fiquemos com a tradição A, B ou C. Nós não podemos rasgar a Bíblia, porque a única verdade que nós temos está no Evangelho. Cristo passou a ser colocado em segundo plano, enquanto os métodos ensinados por ele foram deixados de lado. Imagina se a igreja hoje, com internet, com televisão, com rádio, ela continuasse usando os métodos de Cristo. A igreja hoje seria muito maior. A igreja hoje alcançaria o mundo que está perecendo. É porque falta verdadeiros cristãos. Falta capacitação, falta aprimoramento, falta treinamento, falta aulas como essa aqui, falta cursos. Nós precisamos fazer mais cursos. A gente tem que estar mais ativo na obra. Eu, a partir do próximo mês,
que a gente vai inaugurar a nossa sala presencial, eu vou marcar um montão de cursos para a gente fazer. Inteligência emocional, liderança, gestão de pessoas. Nós vamos ter um curso que você vai gostar demais. Um curso de exegese, de hermenêutica, que a proposta do curso é assim: está na Bíblia ou eu li errado? Ou me ensinaram errado? E a gente vai descobrir que te ensinaram errado. Não tá na Bíblia. Tem coisas que um montão de pastor aí, pregador, fala que não tá na Bíblia. Ah, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Onde que está escrito isso? Segundo Renan, capítulo 4, versículo 3? Onde é que está escrito isso? Terceira de Malta, capítulo 8, versículo 9? O povo está sofrendo por causa desse evangelho que não é um evangelho bíblico. É um evangelho coach. É com tristeza no coração que eu falo que o ensino ele não tem sido valorizado em nossa comunidade. Até aqui tudo bem, turma? Alguma dúvida? Vocês querem falar? Querem participar? Já colocaram o nome lá na lista de presença? Vai lá no chat, digita o nome completo para eu computar a chamada de vocês. Já que não tem nenhuma dúvida, vamos falar agora sobre a responsabilidade contínua. Como assim contínua? Hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem e até Jesus voltar para nós. A responsabilidade contínua. A história secular registra grande evento das reformas, a reforma protestante, lá de 1517 com Lutero. Deus levantou homens como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, para conduzirem o seu povo ao caminho da verdade. Significa que a igreja, ela pegou uma outra via, uma outra rota, pegou um atalho, estava dando muita importância para os ritos, muita importância para os cerimoniais, e a igreja precisava voltar às escrituras. Por isso que um dos 5 solas é sola escritura. A igreja precisaria, né? Precisa até hoje voltar para o original bíblico. A responsabilidade continua. A Bíblia foi traduzida por Lutero para o alfabeto alemão, né? Para o dialeto alemão, para a língua alemã. A Bíblia foi traduzida por John Wycliffe para o inglês. A Bíblia foi traduzida por Reina Valera para o espanhol. A Bíblia foi traduzida pelo Rei James também para o inglês. A Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida para o português. E desde então muitos livros foram escritos para nos ajudar a pôr em prática os ensinos de Cristo. Imagina você não ter uma Bíblia na sua língua vicária. É importante que o alemão tenha a Bíblia em alemão. Em alemão, né? Na língua alemã. Lutero propiciou isso. É importante que o inglês tenha uma Bíblia em inglês. O russo, o grego. É importante. Nós, brasileiros, os espanhóis. E tudo isso começa com a reforma. A reforma protestante coloca uma Bíblia traduzida na mão de cada cristão. Obviamente, ainda são poucas as traduções bíblicas, mais ou menos de 10 a 15% dos idiomas e dialetos existentes no mundo, mas já é o início. 10, 15% já é o início.
Deus ele deixou bem claro o que ele deseja que eu e você façamos a esse respeito. O que será que Deus quer de mim, hein? O que será que Deus quer de você? 2 Timóteo 2,2. O que da minha parte ouvistes, transmite a homens fiéis e também idôneos, para que possam instruir a outros. Olha a responsabilidade contínua. Aquilo que você recebe hoje, você precisa propagar, você precisa ensinar. Hoje você está recebendo um conhecimento avançado aqui de uma aula de educação religiosa. Transmite isso, turma. Não deixa morrer aqui, não. Ah, mas eu não vou dividir com ninguém. Essa lógica é egoística. Divida o que você tem. Dá de graça o que de graça você recebeu. E aí você pode ganhar muita gente para Cristo e ajudar na construção de muitas pessoas. Essa é a nossa responsabilidade. Ensinar e preparar ensinadores para o reino de Deus, para que o reino continue crescendo. Não é a igreja institucional, não é a igreja CNPJ, não é a igreja empresa, não é a seita. O que tem que crescer é o reino de Deus. O que tem que crescer é a palavra do Senhor em nossas mentes, em nossos corações. É isso que tem que crescer. Quem tem que diminuir somos nós. Que diminua eu e que Cristo cresça a cada dia mais e mais e mais e mais. Vamos falar sobre as mudanças culturais e também sociais que acabam impactando a educação cristã. Essa parte não tem na apostila, mas eu mando os slides para vocês. Quais são as mudanças do mundo cultural, social, que vão impactar a educação, principalmente religiosa, principalmente cristã? Em primeiro lugar, secularização e relativismo moral. O que é isso, professor Eduardo? A sociedade está cada vez mais secularizada, com a influência do relativismo moral, que questiona verdades absolutas, tornando difícil a transmissão dos princípios cristãos. O que é a secularização? O que é o relativismo? Eu digo para alguém que essa camisa aqui minha, ela é preta. Tem gente que vai achar que essa camisa aqui é rosa. Mas ela não é rosa, ela é preta. Dependendo da luz aí, até um azul escuro passa. Mas rosa não. Gente, isso é uma verdade absoluta. A camisa do professor é preta. Não é rosa. Mas no relativismo, a sociedade secularizada vai dizer assim: é preta para você, para mim é rosa. Você vai chegar para alguém e vai dizer assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Para ti, para mim não. Para mim é Buda, para mim é Maomé, para mim é Alá. É o relativismo. É a secularização. É a mudança cultural, social, que vai impactar a educação cristã. Em segundo lugar, mudanças na estrutura familiar. Família tradicional está mudando. Papai, mamãe, filhos. Agora está sendo redefinido, reconfigurado, impactando a transmissão da fé. O que é uma família não tradicional? Papai, mamãe, filhos. Macho, fêmea e sua prole. É uma família que tem 2 pais,
é uma família que tem duas mães. Isso também vai impactar a educação cristã. O aumento do número de divórcios. Antigamente as mulheres ficavam casadas, na época da minha avó, talvez até na época da minha mãe, já um pouco menos, porque as mulheres dependiam das finanças dos homens. Os homens eram quase que proprietário das mulheres. Ele trabalhava, ele levava o sustento e também ele humilhava a coitada, né? Porque ela não tinha dinheiro. Hoje não. Hoje a mulher tem a sua autonomia, tem espaço, tem mercado, tem mulher que ganha mais do que marido e ela não vai se submeter a uma escravidão ou a um abuso. Se o camarada encher muito a paciência dela, ela manda o camarada correr, ela se divorcia, ou fica sozinha, ou casa de novo. Então, o aumento no número dos divórcios também vai impactar essa educação cristã. Número 3, o impacto da tecnologia e das mídias. Rede social. Eu já falei com vocês, vou repetir. Vou repetir até você cansar de mim. Isso aqui toma muito nosso tempo. Isso aqui é um sugador, não é de energia, é de produtividade. Pessoas que ficam o dia todo online não produzem nada. Eu vou até sugerir uma série. Não é nenhuma série, é um documentário. Eu acho que é um capítulo só. Assiste lá na Netflix. Eu acho que tá na Netflix ainda. Chama-se, anota aí, O Dilema das Redes. Assiste isso. Se você não assistiu ainda, assiste isso. O Dilema das Redes. Na Netflix. Você vai ver lá que o pessoal do Vale do Silício, aonde todas essas tecnologias, redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, tudo isso aí, onde é produzido tudo isso aí, essa turma que produz proíbe os seus filhos de terem contato com rede social, com essa tecnologia. Se a turma que produz proíbe seus filhos de ter, é porque não deve ser uma coisa boa, não. Ficar o dia todo aqui, vendo a vida dos outros. Tudo bem, tem gente que trabalha aqui, vende aqui, mas tem gente que não produz nada e fica o dia todo online. Sabe qual é o nome das pessoas que ficam aqui o dia todo? Usuário. Meu amigo, alguns anos atrás, o usuário era outra coisa pra gente. Pra você ver como cria dependência. Superexposição pública. A pessoa não quer que ninguém saiba da vida dela, mas até um cafezinho que ela vai tomar, ela publica. Esses dias eu fui tomar um café com a minha esposa, tinha uma véia lá que o café dela estava esfriando, mas porque ela queria a selfie perfeita, no ângulo perfeito da xícara, porque ela queria mostrar para as amigas que estava tomando tal do café Capital. Que nem deve ser tão bom assim, café Capital. Eu gosto do Melita. Mas ela queria mostrar para todas as amigas que estava na cafeteria. Superexposição. Necessidade de estar online todo o tempo. É engraçado, mas eu tenho um aluno nosso da Fastef que se eu falar com ele assim, oi, qualquer momento, de manhã, de tarde ou de noite, de madrugada eu não sei porque de madrugada eu durmo,
Mas tem aluno nosso que se eu falar com ele assim, oi, de manhã, de tarde ou de noite, na mesma hora ele responde, oi professor, tudo bem? O que o senhor precisa? Ele está online, ele está virado o tempo todo. Nós não precisamos estar conectados o tempo todo. Isso vai prejudicar também, vai impactar também no nosso crescimento, na nossa educação cristã. Número 4, o individualismo e a perda do sentido de comunidade. Por que a gente tem perdido o senso de comunidade, aonde eu ajudo o Malta ajuda o Renan ajuda a Valcilena ajuda a Isis ajuda o Samuel. Por que a gente está perdendo isso? Porque a gente está vivendo a ambição, o egoísmo e a cultura da competição predatória. O que é isso, cultura da competição predatória? Eu tenho que ser melhor do que você em tudo, o tempo todo. Eu não aceito ser o número 3, o número 2. Afinal, número 3, número 2 é os primeiros perdedores. Eu tenho que me superar a cada dia. Eu tenho que quebrar recordes a cada dia. Eu tenho que ganhar mais dinheiro a cada dia. Você já reparou que quanto mais a gente ganha dinheiro, mais a gente gasta? Porque quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Você já reparou que se você tem um padrão de vida X e Deus te abençoa e te dá um padrão de vida melhor, 50% a mais, 100% a mais, você dobra o teu padrão de vida. Você já reparou que a gente não fica satisfeito, não tira o pé do acelerador, não reduz a jornada trabalhada, a gente amplia até mais, a gente, para sustentar uma vida, a gente parece que está naquela rodinha do rato. Já viu a rodinha do rato? Ele corre e não sai dali. Somos nós trabalhando, ganhando dinheiro para quê? Para comprar um carro. Mas para que um carro? Para ir trabalhar. Mas para que ir trabalhar? Para comprar isso e aquilo. Mas para que comprar isso e aquilo? É uma rodinha que, se a gente parar para pensar, vivendo uma vida menos egoísta, menos ambiciosa, a gente vai viver bem, a gente vai viver melhor. E é isso que Deus espera de cada um de nós.